Glória a Deus por esses dias que o Senhor tem preparado e reservado para nós aqui, por essas manhãs que têm sido combustível para a nossa alma, alimento para a nossa fé. Que a gente possa, na segunda-feira, ao entrar no ônibus, ao entrar na van, refletir sobre isso, sobre se estamos de fato vivendo até que nada mais importe. Eu quero convidar você nessa manhã a abrir sua Bíblia, então, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 34. Temos ouvido manhãs após manhãs em cima desse tema, até que nada mais importe. E temos visto que nada deve ser mais importante ou precioso para nós do que Ele, do que a nossa vida com Ele. Mas nessa manhã eu quero refletir com você que para viver até que nada mais importe, entendendo que é só com Ele e a nossa vida nele, isso vai custar para nós tudo. Isso vai exigir de nós tudo. Não é a qualquer preço, não é a qualquer forma, não é do meu jeito que eu vou viver até que nada mais importe. É do jeito dele. É de acordo com aquilo que ele ordena que nós façamos. Marcos capítulo 8, verso 34. Jesus ele diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Senhor, nessa manhã nós clamamos a tua presença sobre nós, como nós já ouvimos aqui. Fala conosco, Senhor, não o que nós queremos, mas o que necessitamos. Em nome de Jesus, amém. Todos nós conhecemos a história da Branca de Neve e os 7 anões. Com certeza você já ouviu, já leu, já viu o filme. Está até a polêmica agora do novo filme, porque a rainha de fato é mais bonita do que a Branca de Neve. A rainha má, ela é extremamente fria, extremamente cruel e vaidosa, mantendo uma constante obsessão em ser a mais bela de todas naquele reino. A rainha má desse conto, ela é um exemplo perfeito do que acontece quando nós só olhamos para nós mesmos. Ela se deixou ser governada pelos seus impulsos, pela sua inveja, resultando na sua obsessão em ser a mais bela e poderosa de todos. Nós conhecemos bem a famosa frase: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Por mais que seja uma fábula, essa frase ela diz muito sobre nós. Porque cada vez mais, irmãos, nós queremos um espelho para que a gente observe se está tudo correto, se está tudo bem. É o espelho das vaidades da nossa vida. Essa frase diz muito sobre nós. Eu lembro os primeiros dias do projeto, quando o pastor Sandro liberou esse banheiro aqui para as mulheres, eu ouvi um grito, uma euforia. Mas não foi porque tinha mais chuveiros ou vaso sanitário. A euforia foi: temos um banheiro, temos um espelho no banheiro.
Foi ou não foi? Olha aí. Queremos cada vez mais, irmãos, ver a nossa imagem perfeita através do espelho. E o que acontece é que muitas vezes nós queremos olhar para Jesus, mas queremos olhar para Ele como se Ele fosse um espelho para nós. Nós queremos ver os nossos traços nele, queremos ver a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sonhos nele. Queremos moldar a imagem de Jesus conforme a nossa vontade. E se você observar o contexto desse texto que nós lemos, você vai ver no capítulo 8 aqui, no versículo 11 a 13, os fariseus, eles chegam para Jesus pedindo um sinal para confirmar se Jesus de fato era o Messias político que eles estavam aguardando há tanto tempo. Verso 11. É claro que Jesus não atende à vontade deles. Mas veja, os fariseus eles olham para Jesus e querem ver a imagem deles nele. Será que ele é dos nossos? Será que ele vai fazer o que a gente quer? Mas se você seguir o texto no capítulo 8, você vai ver que não é só os fariseus. Os discípulos, verso 14 ao 21 desse mesmo capítulo, também estavam olhando para Jesus, mas querendo a realização das suas necessidades pessoais. Jesus tinha acabado de multiplicar novamente os pães e os peixes, dessa vez para 4.000 homens, e tinha sobrado 7 cestos. Mas ao embarcarem, os discípulos esqueceram de levar os pães. Quando Jesus então os adverte sobre o cuidado do fermento do fariseu e de Herodes, que eram ideias superficiais sobre o papel e o sacrifício de Cristo, os discípulos eles não entendem isso, e eles olham para a necessidade deles, dizendo: eu acho que ele está falando que a gente tem pouco pão. E aí Jesus volta para os discípulos nesses versículos aqui de 14 a 21, como se Jesus dissesse: é sério que vocês estão preocupados com pão? É sério que vocês estão preocupados com comida? Será que vocês não viram que eu acabei de fazer? Por 2 vezes eu fiz isso. Será que vocês não conseguem olhar para mim e ver os meus traços em vocês? Vocês estão olhando para mim querendo ver vocês. Curiosamente, após esse relato, Marcos mostra para nós e relata a cura de um cego, versos 22 a 26. Um homem que não via nada, que não enxergava nada, mas que ao ser curado, esteve diante dele em sua primeira visão o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A primeira visão daquele homem foi a visão perfeita de seu Senhor. Veja, é como se Marcos quisesse dizer para nós assim, que enquanto os discípulos não compreendiam quem é Jesus, mesmo vendo aquele cego, mesmo sem enxergar absolutamente nada, o conseguia o ver muito bem. Ele rogava para que o Senhor lhe tocasse. Meus irmãos, devemos olhar no espelho e procurar ver Jesus em nós. Devemos olhar no espelho e ver se estamos cada vez mais parecidos com Ele. É isso que Jesus nos chama nesse texto que é conhecido como a vocação e o chamado ao discipulado, ou o custo do discipulado. O Senhor aqui dedica tempo para especificar aquilo que Ele exige daqueles que desejam segui-lo. Aquilo que Ele quer daqueles que desejam viver a vida para Ele até que nada mais importe. É olhar para o Mestre e procurar ser como Ele. É olhar para Jesus e procurar segui-lo em todo o seu modelo. O que é que esse espelho então, irmãos, vem falar para nós nessa manhã? Olhando para o nosso texto, em primeiro lugar, o espelho mostra para nós o exemplo de Cristo. Olha o verso 34. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo:
Você tem que andar por onde eu andei. Você tem que pisar por onde eu pisei. Jesus tinha falado anteriormente sobre a necessidade do seu sofrimento. Olha os versos 27 até o 33. Jesus ele fala exatamente sobre aquilo que ele iria padecer, aquilo que ele iria enfrentar. Ele fala no verso 31 dizendo assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus já tinha falado sobre isso para os seus discípulos, daquilo que ele iria passar, daquilo que ele iria enfrentar, daquilo que o aguardava. Agora Jesus usa o seu sofrimento como modelo para a vida de quem vai segui-lo. O desejo de querer seguir Jesus, irmãos, tem implicações, porque o Senhor tinha falado que o caminho dele envolve cruz, envolve sofrimento, envolve morte, como nós lemos no verso 31. Ele estava ensinando aqui que era necessário que ele sofresse muitas coisas antes que ressuscitasse em glória. Agora, no verso 34, ele chama os seus discípulos e diz: o caminho de vocês também envolve cruz, o caminho de vocês também envolve morte, o caminho de vocês também envolve sofrimento. Ele vai explicar que a vida nele e com ele não é algo sem custo, não é algo sem dificuldade, não é um parque de diversões, não é uma ida a um shopping, mas é uma vida de renúncia, de entrega diariamente. Ele começa dizendo: vir após mim é seguir o caminho que o mestre andou. Era necessário para ele, é necessário para nós. Jonas Madureira, no livro O Custo do Discipulado, ele vai dizer: eis o mais importante e o mais excelente imperativo que alguém pode ouvir na vida: siga o mestre, siga Jesus, ande por onde ele andou. Pedro, o apóstolo, ele entendeu muito bem isso. Em sua carta, Pedro vai dizer: ele nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. Eu moro, irmãos, em uma terra linda chamada Mazomba. Eu, ao sair de casa, eu atravesso a rua, estou na cachoeira. Eu durmo ao som da cachoeira, irmãos, do lado da minha casa. Pastor Esdras já esteve lá e viu. Veja, um dia a gente foi ir para um poço nessa cachoeira tomar um banho. E um irmão, acostumado a andar por esse caminho, disse assim: pastor, pise aonde eu pisar. Era cheio de pedra, e eu olhando cada passo dele. Só que eu vi uma pedra que era um passo mais curto. Eu digo: eu vou pisar aqui. Quando eu pisei, a pedra rolou, quase que eu torci o tornozelo. E ele olhou para mim e disse: pastor, tem que pisar aonde eu estou pisando. Jesus está dizendo para nós, irmãos, que se nós queremos seguir Ele, nós temos que pisar aonde Ele pisou. Porque se nós pisarmos errado, se nós pisarmos fora do caminho, podemos torcer o tornozelo, podemos errar a rota, e vamos nos quebrar, vamos nos arrebentar todo. Por isso, irmãos, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, certamente existem coisas no seu coração, existem coisas no seu pensamento, existem coisas na sua cosmovisão, existem coisas na sua maneira de ver a vida que não estão alinhadas com a palavra de Deus. Por isso que é necessário seguirmos o exemplo de Cristo. Não é como você quer, não é como você imagina, mas é como Ele quer ser seguido. Não é entregar o culto do seu jeito, não é fazer as coisas da sua maneira, não, lembre-se de usar. Ele tentou ajudar quando a arca estava caindo, mas ele não era levita.
Nós temos que entender, irmãos, que Deus quer que a gente faça as coisas da maneira dele. E a primeira coisa, irmãos, que nós devemos perguntar: estou de fato dando os mesmos passos que Jesus deu? Estou de fato pisando aonde ele pisou? O texto de Marcos vai nos dizer, verso 34, convocando a multidão. Jesus tinha muitos seguidores, mas será que todos os seus seguidores eram realmente seus discípulos? A multidão aqui, irmãos, é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir a Jesus sem compromisso, sem levar em consideração o custo de segui-lo. Podemos estar no meio do povo, podemos estar no meio da galera, a gente pode estar dançando videira, a gente pode estar dançando, eu sei que foi pago, eu fui comprado, fui perdoado, mas apenas ser mais um na multidão, apenas ser mais um que não está disposto a segui-lo, custe o que custar. A verdadeira igreja, irmãos, não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas é uma reunião, é um ajuntamento de todos aqueles que seguem a Jesus nos termos de Jesus, ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir a Jesus do seu próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas aquilo que lhe agrada, aquilo que é agradável e descartando tudo mais. Em suma, irmãos, a igreja, o povo de Deus, trata-se da reunião daqueles que seguem a Jesus, como Jesus quer ser seguido, como Jesus quer ser, irmãos, seguido passo a passo. Quando nós olhamos no espelho devemos ver mais Ele do que a nós. E Ele continua dizendo: a si mesmo se negue. A palavra grega negar aqui é aperneomai, que quer dizer esquecer de si mesmo. Esqueça quem você é, esqueça o que você tem, esqueça o que você possui, esqueça os seus altos conceitos sobre você mesmo, esqueça, perca a visão que você tem de si, o seu interesse próprio. O Tim Keller, ele vai dizer que Cristo quer nos mostrar que ser autocentrado e agir em benefício próprio é algo destrutivo para nós. Veja, irmãos, e quantas vezes nós queremos ter razão. Aqui, a grande maioria de nós somos congregacionais. Tem um herege ali, metodista, mas a gente é bem-vindo, né? Eu já participei em assembleias de membros que eu saí com 4 dedos de uma mão estampado, tatuado aqui no meu braço, porque eu fiz uma proposta contrária do irmão. Muitas vezes a gente, nossa pastor, mas a gente é assim muitas vezes. A gente quer a nossa vontade, a gente acha que o que a gente pensa, o que a gente quer é melhor do que os outros. Porque eu estudei, porque eu me formei, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Jesus está dizendo: negue tudo isso. Para seguir a Jesus não precisa de títulos. Para seguir a Jesus não precisa de diplomas. Para seguir a Jesus precisa apenas de um coração renegado e quebrantado. Jonas ainda vai dizer no livro que não é Cristo que deve se envolver em nossos projetos pessoais. Não é Ele que tem que sacrificar seus desejos para se enganjar nos nossos empreendimentos. É o contrário. Somos nós, irmãos, que temos que nos envolver cada vez mais nele e com Ele. A vida, irmãos, daqueles que querem seguir a Cristo
para viver até que nada mais importe, é radicalmente diferente do que se imagina. E Jesus continua dizendo que além de segui-lo e além de negar a si mesmo, Jesus vai dizer que é necessário tomar a cruz. Carregar a cruz, irmãos, é algo vergonhoso. Não é uma peça de bijuteria que nós penduramos no pescoço como sinal de ornamentação, né, da nossa vaidade. Não. Carregar a cruz era algo vergonhoso. A travessa romana era carregada sempre como um ato de desonra pública, como uma punição por humilhação. Já não bastava a morte. Antes da morte, o criminoso ainda era humilhado. Carregar a cruz, irmãos, envolve duas ideias aqui. Primeiro, carregar a cruz traz a ideia do sofrimento daqueles que estão seguindo a Jesus. Revela que seguir ao Mestre implica em uma convivência em um mundo hostil ao Evangelho, em uma cultura que rejeita os ensinamentos do Evangelho e com isso vai te rejeitar também. É um sofrimento causado por você estar exatamente nos caminhos e na palavra e nos passos de Cristo. Meus irmãos, quando nós desprezamos a demanda do sofrimento que vem por estarmos seguindo a Cristo, nós queremos forjar uma cruz para nós mesmos. Uma cruz que seja do nosso jeito, com as medidas que sejam aceitáveis para nós. O Tim Keller, ele diz que para saber se o sofrimento pelo qual estamos passando é a nossa cruz, deveríamos perguntar se esse sofrimento decorre do fato de estarmos seguindo a Jesus. O que você está passando hoje é porque você segue o Mestre? As suas lutas hoje no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia, é porque de fato você segue a Jesus? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia, e ela é mais forte, é como se Jesus estivesse falando também assim, ó: você precisa morrer. Tomar a cruz é morrer. Porque Jesus está dizendo aos seus discípulos: eu não levei a cruz os meus 33 anos. Eu levei a cruz no último instante que eu fui para a morte. Ele de fato sofreu desde que se encarnou, mas a cruz, irmãos, foi um único momento para que ele levasse sobre si os nossos pecados. A cruz foi o símbolo da morte do nosso Salvador. E quando ele fala que nós temos que tomar a cruz, ele está dizendo: você tem que morrer. É nesse sentido, irmãos, que Paulo fala. Mas veja, Paulo fala não em um semblante depressivo, não em um semblante de alguém derrotado. Paulo fala com o vigor de alguém que está triunfando em Cristo. Ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. É isso que leva Paulo também a reconhecer o valor de Cristo lá em Filipenses 3. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como um lixo para ganhar a Cristo. A cruz, irmãos, significa a morte do nosso eu, a morte da minha vontade, a morte daquilo que eu sou, para que eu seja cada dia transformado em uma nova criatura,
em Cristo Jesus, para que na verdade, ao eu olhar no espelho, eu me veja cada vez mais parecido com Ele, aleluia. Ser discípulo, ser seguidor, viver a vida até que nada mais importe, não é ser um admirador de Cristo, mas alguém que está disposto a se doar, custe o que custar para Ele. Um discípulo, ele segue as pegadas de Cristo, e assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo não para o sucesso, mas para o Calvário, porque não há coroa sem cruz, e não existe céu sem renúncia. Esse é o exemplo de Cristo que o espelho nos mostra. Mas em segundo lugar, o espelho também nos mostra perdas e ganhos. Ele vai dizer, verso 35: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Tem muitas coisas na nossa vida que são colocados como alvos indispensáveis. E muitas vezes nós somos inculcados que são nessas coisas que encontraremos o verdadeiro valor e o verdadeiro significado. Mas veja o que Jesus diz aqui para nós: quem perder a sua vida ganhará, achá-la. Vida aqui, irmãos, tem um sentido duplo, pois se refere à vida terrena e temporal, mas também à vida eterna e celestial. A questão é, para qual delas estamos vivendo de fato? Aqueles que se colocam em primeiro lugar em suas vidas, Jesus está dizendo, vocês vão perder suas vidas. Aqueles que colocam suas ideias no lugar do Evangelho, Jesus está dizendo, você vai perder a sua vida. Ele lembra para nós que o que está em jogo e alerta para que a gente tenha o cuidado de perder aquilo que é mais importante, a alma, a vida. Viver apenas para os benefícios deste mundo é desperdiçar a vida. Talvez você olhe para Jesus como os discípulos. Senhor, está faltando pão. Senhor, acabou a água. Senhor, eu estou doente. Talvez você olhe para Jesus apenas como aquele que resolve os seus problemas passageiros e temporários dessa vida. Talvez você sempre tenha ouvido que Jesus existe para satisfazer os desejos do seu coração, realizar os seus sonhos, que existe somente para te dar alegria, para te dar saúde, para te dar prosperidade, para evitar a sua vida de sofrimento, para validar suas vontades. Talvez você tenha ouvido que Jesus é somente isso. Mas Jesus está dizendo para nós, irmãos, o contrário. Quem quiser salvar a sua vida tem que perdê-la. Tem que abrir mão de tudo isso. Os valores daqueles que querem segui-lo, até que nada mais importe, estão invertidos. Ganhar é perder, e perder é ganhar. O discípulo de Cristo, ele vive num mundo de ponta cabeça. Para nós, irmãos, ser grande é ser servo e servir a todos, a exemplo do Mestre. Ser rico é ter a mão aberta para abençoar e para dar, mesmo que os nossos recursos sejam escassos. Ser feliz é renunciar os prazeres do mundo para ter um pleno contentamento no Salvador e Redentor da nossa alma. Satanás, irmãos, promete para nós glória, mas o final é sofrimento. Cristo nos oferece uma cruz,
mas no final Ele nos dará uma coroa que nos conduz à glória. Eu sei, irmãos, que não é fácil. A gente passa por tanta coisa na nossa caminhada. Eu já sofri como pastor em igreja. Mas eu agradeço a Deus, porque eu sei que o fim não é aqui. O fim da jornada não é nos prazeres e nas glórias terrenas. Por isso que Ele nos manda: quer me seguir? Se prepare, a porta é estreita, é sofrimento. Ele foi rejeitado, irmãos. Isaías o descreveu, 700 anos, o mais humilhado entre os homens. E Jesus está dizendo: você quer me seguir? O mundo não vai lhe aplaudir. As pessoas não vão colocar um tapete vermelho para você passar. É sofrimento, é angústia, é dor, é espinho, é cravo, é cruz. Mas Jesus está dizendo: não se preocupe, o final é coroa e glória. Por isso, irmãos, eu pergunto a você: se você perdesse tudo o que você tem hoje, se você perdesse tudo o que você possui hoje, se você perdesse sua família, seus bens, sua casa, seu trabalho, será que ainda assim Jesus seria suficiente para você adorá-lo? O Ronaldo Lidório disse que o Senhor Jesus nos ensina a fazer a oração mais difícil na Bíblia, a oração da obediência. Uma das orações mais difíceis e desafiadoras para nós. E Ronaldo Lidório diz: a oração é: Senhor, na minha vida seja feita a tua vontade. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, toma o teu devido lugar no trono da minha vida, porque nada mais importa para mim que não seja o Senhor. O discípulo, irmãos, é aquele que não se envergonha do seu Senhor. Ser discípulo implica reconhecer que Jesus é aquele que deve ser mais exaltado, entronizado em nossas vidas, é ser identificado com Ele em todos os aspectos do nosso viver. As coisas mais valiosas dessa vida estão escondidas em Cristo. O que nós precisamos, irmãos, é perder, é morrer para esse mundo. Precisamos ser achados em Cristo e segui-lo, custe o que custar. Policarpo de Esmirna, um dos discípulos de João, foi levado à fogueira por defender exatamente a sua fé e as ideias do cristianismo. E a perseguição romana o inquiriu para que negasse a Cristo. Ao que Policarpo responde: há 86 anos tenho servido, e em nada e em nenhum momento ele me negou. Por que eu o negaria agora? Acendam as chamas. Isso é seguir a Cristo, custe o que custar, até que nada mais importe. É entender que Cristo, irmãos, é a maior riqueza, a maior preciosidade, o maior valor. Eu tenho um amigo, Jefferson Garcia, estudou comigo na Missão Horizontes em 2001. Missionário em Burkina Faso, no continente africano. Há uns anos atrás ele postou um vídeo, uma igreja feita de paredes de barro, telhado de palha, bancos de tronco de madeira.
E a alegria daquele povo louvando em torno da igreja. E o comentário dele no vídeo era: depois de quase 1 hora de pregação, depois de mais de 1 hora de pregação, estamos já há 2 horas sem parar de louvar o Senhor. E você via a alegria contagiante daquele povo. E aí eu fiz um comentário no vídeo dizendo: como eles são felizes tendo tão pouco. Ele me respondeu dizendo: quem disse para você que eles têm pouco? Eles têm Jesus, eles têm tudo. A gente precisa mudar, irmãos, esse conceito. Às vezes a gente acha que precisa disso, precisa. Às vezes a gente está nas nossas igrejas com ar-condicionado, bancos confortáveis, som impecável, ministério do louvor tinindo. E a gente ainda está achando pouco, está fazendo caso, está reclamando. Porque isso, porque o pastor não falou comigo, porque a irmã das mulheres não. Meu irmão, você tem Jesus e isso é o que mais importa. O nosso espelho tem que falar para nós que é necessário perdermos tudo o que nós consideramos de valor nessa vida, para possuirmos a única coisa que verdadeiramente importa: Cristo Jesus. Por fim, o espelho também ele mostra para nós o nosso futuro. Jesus diz assim: em verdade lhes digo, dos que aqui se encontram, capítulo 9, verso 1. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. O reino de Deus não virá, como algumas correntes pensam, que somente Jesus instaurará o seu reino quando ele voltar com poder e glória. O reino de Cristo já veio, já está entre nós, amém, irmãos? Quando ele ressuscitou, vencendo a morte, destronando a autoridade de Satanás desse mundo, ele trouxe o seu reino. Por isso esses discípulos aqui, irmãos, eles viram o Jesus ressurreto e eles viram o reino de Deus com poder e glória. Eles viram Cristo trazendo o seu reino, não um reino político, não um reino militar, não um reino geográfico, mas um reino de poder, glória e majestade daquele que governa sobre todas as coisas. Por isso que João, lá em Apocalipse, vai dizer que de Deus é o reino e ele governará pelos séculos dos séculos. Ele já reina. E esse espelho mostra, irmãos, que aquele que reina, ele voltará para buscar o restante dos seus súditos. Ele voltará para finalmente estarmos com ele para todo sempre. Por isso que Jesus está dizendo: o custo de me seguir é sofrimento, é angústia, é dor, mas o final é de glória. O final é de recompensa. A rainha má, irmãos, da Branca de Neve, ela só olhava para dentro de si. E isso levou a desejar a morte de quem era a mais bela. E a consequência foi a sua própria destruição. Quando nós vivemos somente para Cristo, sendo nós o espelho dele, nós morremos para ter vida. E nós desejamos essa vida para outros. Pergunte-se: espelho, espelho meu, será que eu vejo mais a Cristo do que eu? Seguir a Cristo, irmãos, exigia um alto custo. Para Abraão, custou conforto, segurança. Para Abraão custou deixar sua terra natal, sua família, para ir a uma terra desconhecida, confiando apenas na promessa de Deus. Custou a disposição de sacrificar o seu filho, demonstrando uma fé absoluta. Para Moisés, custou sua posição privilegiada como príncipe do Egito. Ele escolheu se identificar com o povo de Deus e liderá-los, enfrentando a rejeição, a ingratidão e anos do deserto.
Para Davi, custou anos de perseguição antes de se tornar rei. Ele foi caçado por Saul, viveu como um fugitivo, enfrentou constantes desafios ao longo do seu reinado. Para Isaías, custou rejeição e sofrimento. Ele foi chamado para pregar a um povo que na maioria das vezes não queria ouvir a voz e a mensagem de Deus. Para Jeremias, custou solidão e sofrimento, chamado de profeta chorão, porque lamentava a destruição de Jerusalém, sendo frequentemente rejeitado, preso e acusado por traição. Para Neemias, custou deixar uma posição de influência como copeiro do rei persa para liderar a reconstrução de Jerusalém, enfrentando oposição e desafios constantemente. Para João Batista, custou a liberdade e a vida. Viveu no deserto, pregando arrependimento, confrontou Herodes sobre o seu pecado e foi decapitado por causa da sua fidelidade à verdade. Para o apóstolo Paulo, custou a sua antiga reputação e privilégios como fariseu. Ele foi perseguido, foi apedrejado, naufragou, foi preso várias vezes, foi executado. Sua vida foi uma constante entrega a Cristo, vivendo até que nada mais importe. Para Pedro, custou deixar sua família e profissão como pescador. Enfrentou perseguições, enfrentou prisões. Segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo por causa da sua fé. Esses são alguns dos exemplos de homens que olhavam no espelho e viam a Cristo e viveram até que nada mais importe. Para todos eles, o custo de seguir a Cristo foi imenso, mas consideravam que o seu relacionamento com Ele e o cumprimento de sua vontade valiam mais do que qualquer sacrifício terreno. E para você, o que é que está custando seguir a Cristo? Eu encerro contando a história de um missionário que para mim sempre mexe comigo. David Livingstone. Nasceu na Escócia em 1813 e ele decidiu propagar o cristianismo na África. Se tornou o maior missionário que aquele continente já conheceu. Ele percorreu todo o interior da África, onde ele perdeu sua própria esposa, vítima de uma febre fatal. Mesmo assim, ele não desistiu e continuou a sua missão de pregar o amor de Cristo naquele continente. Ele estava próximo de realizar algum dos seus sonhos, que era encontrar a nascente do rio Nilo quando faleceu. Seus companheiros de peregrinação o encontraram no seu quarto de joelhos ao lado da cama, já morto. No momento de sua partida, David Livingstone estava conversando com Deus, de quem sempre pregava para os outros. E ali mesmo, debaixo de uma árvore, o seu coração foi enterrado, porque os nativos diziam: o coração dele sempre esteve conosco. Mas na abadia de Westminster, entre reis e heróis da Inglaterra, está lá o corpo de David Livingstone. Anos mais tarde, outros missionários resolveram retomar o caminho de David Livingstone na África. E quando começaram a falar de Cristo e do seu amor, eles ficaram surpresos de ouvir dos nativos: nós já conhecemos esse homem, ele viveu aqui conosco. Mas os missionários diziam: não, nós estamos falando de Jesus, que viveu há quase 2000 anos. Eu disse: não, mas esse homem aí, ele já viveu entre nós. E os missionários descreveram Livingstone e disse: é ele. Foi ele que viveu entre nós, como esse homem Jesus que você está falando. David Livingstone teve uma vida tão exemplar que foi confundido com o próprio Cristo. Devemos viver da mesma forma, irmãos. Devemos olhar no espelho e ver Cristo cada vez mais em nós. Em uma de suas últimas palavras no seu diário, David Livingstone escreveu o seguinte: Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues.
desata todos os laços do meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Que possamos ser identificados como Cristo em nossa vida, irmãos. Gostaria de convidar a, se você puder, a dobrar os seus joelhos e a derramar a sua vida diante do Senhor nessa manhã. Seguir a Cristo exigirá de nós custos. Vai custar de nós absolutamente tudo. O que é que eu preciso negar nessa manhã? O que é que eu preciso abrir mão nessa manhã? Quais são os impedimentos na minha vida que têm me impedido de ser cada vez mais semelhante ao Rei, a Cristo, o Salvador da minha vida? O caminho não é fácil, irmãos. O caminho é tortuoso, irmãos. É sofrimento, é dor. Mas Cristo disse: foi necessário para mim, é necessário para vocês. Não espere, irmãos, aplausos nesse mundo. Não espere reconhecimento de homens. Não espere glória para si. Nós somos chamados para segui-lo e ele viveu sendo rejeitado, o mais rejeitado entre os homens. A nossa vida não pode ser diferente da dele. Oh, meu Deus. Quebranta nosso coração nessa manhã, Senhor. Transforma-nos, Senhor Deus. Oh, Deus. Nos humilhamos nessa manhã na tua presença, Senhor. Tanta coisa, Senhor, tenho feito para o nosso próprio prazer. Oh Deus, que o Senhor seja o espelho da nossa alma, da nossa vida, que possamos moldar o nosso coração a cada dia, Pai, em conformidade com a Tua palavra, com a Tua vontade, Senhor. Como disse o teu servo João, que o Senhor cresça e que nós nos humilhemos diante da tua poderosa mão, diante da tua cruz, Senhor. Ah, Deus, ajuda-nos, Senhor Deus. Transforma vidas aqui, ó Deus. O Senhor sabe como cada um chegou aqui nesse projeto. O Senhor sabe como está muito bem a vida de cada um dos teus filhos aqui. Aqueles que precisam de conserto, de endireitar-se no caminho. Aqueles que estavam já desanimados, pensando em sair até da igreja, Senhor. Aviva nossos corações. Aviva-nos nessa manhã, Senhor. Para que não vivamos só, ó Deus, essa vida dentro de um projeto de 15 dias, mas que possamos viver, ó Deus, a nossa vida de entrega todos os dias da nossa vida, por amor do Senhor e para a glória do Teu nome, Pai. Quebranta-nos, Senhor. Quebranta-nos, Pai. Humilha-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.